Bom, povo, continuando então, nós vamos falar um pouquinho da nomenclatura dos ácidos, que é como dar o nome então para essas substâncias. Basicamente, nós vamos precisar de uma tabela, né, com tabela de ânions, porque ninguém precisa decorar os nomes dos ânions, vocês vão retirar aqui da tabela de ânions, tá? E o que a gente vai precisar fazer? Usar a palavra ácido, né? Então, através do nome vai ser bem fácil da gente conseguir identificar quando é um ácido, porque vai ter a palavra ácido no início. O que vai ser difícil é a gente pegar o nome do ânion lá na tabela periódica, né, na tabela de ânions. Para construir, então, o nome do ácido, a gente vai ter que fazer uma troca, né? A gente vai ter que trocar a terminação do ânion para construir o nome do ácido. Tá? Então, aqui no material, a gente pode observar, o nome do ácido é determinado pela troca da terminação do nome de seu ânion. Os nomes dos ânions, quando estão sozinhos, né, de acordo com a tabela de ânions, normalmente terminam em ato, eto ou ito, tá? Então, é essa terminação aí que a gente vai ter que trocar. Então, a gente vai modificar, né, de acordo com essa tabelinha aqui. Então, quando o nome do ânion terminar com ato, a gente vai tirar o ato e vai colocar ico. Quando o nome do ânion terminar com eto, nós vamos tirar o eto e vamos colocar hídrico. Quando o nome do ânion terminar com ito, nós vamos retirar o ito e colocar oso. Tá? Então, o nome dos ácidos é o mais trabalhoso, eu diria, das funções inorgânicas, porque a gente tem que pegar o nome do ânion lá na tabela e ainda fazer a troca, tá? Não dá para esquecer de fazer a troca, senão o nome fica todo errado. Então, é necessário fazer a troca, tá? Então, vamos acompanhar os exemplos aqui que eu coloquei, tá? Então, vamos supor que eu dê para vocês lá de exercícios, né, dar o nome aos ácidos. Então, vocês vão receber as fórmulas. Então, a partir da fórmula, a gente vai construir o nome, tá? Ou eu posso colocar o nome e pedir para vocês me darem a fórmula do ácido, tá? Então, primeiro a gente faz a partir da fórmula, construir o nome. Depois eu gravo uma aula mais expositiva com quadro para mostrar para vocês como que a gente faz para obter a fórmula a partir do nome, tá? Então, olha lá, ó, HCl. O nome desse ácido é ácido clorídrico. Como que eu sei que é ácido clorídrico? Bom, ele é composto pelo cátion, que é o H+, que não muda nunca, e o ânion, que é tudo que veio depois desse H. Deixa eu pegar um lapisinho colorido aqui para vocês, ó. Então, o H, nosso cátion, e o Cl, tudo que veio depois desse H é o nosso ânion. Tá? Então, o Cl é o que eu tenho que procurar lá na minha tabela de ânions. Procurei lá na tabela de ânions. O Cl, então, ele se chama cloreto. Então, o que eu faço? Eu vou substituir a terminação eto, de acordo lá com a nossa tabela, terminação eto. Eu vou tirar o eto e vou colocar hídrico. Então, como é que vai ficar o nome desse ácido? Vou usar a palavra ácido, sempre. E aí, eu só troco o finalzinho, ó. Era cloreto, o nome do nosso ânion. Cloreto, final eto. Eu tirei o eto, ficou só aquele pedacinho ali, ó, clor. Aí, eu venho aqui na tabelinha e vejo o que eu tenho que colocar no lugar do eto. Hídrico. Então, ficou ácido clorídrico. O próximo exemplo, a gente tem aqui o HNO3. Vou pegar o meu lapisinho de novo. Então, o H é o nosso cátion, né? Que é aquele fixo que não muda. Tudo que vem depois do H é o nosso ânion. Então, eu tenho que procurar o NO3 lá na tabela de ânions, certo? Então, o NO3 lá na tabela de ânions, ele se chama nitrato, tá? Então, o ânion se chama nitrato. O que eu faço? Troco ato por ico. Então, como é que vai ficar o nome do ácido? Ácido, ó, tirei o ato do nitrato, sobrou nitro.
Então, eu venho aqui, ó, nitr, e boto a terminação ico. Então, ficou ácido nítrico. Claro que tem os detalhes, né, de acentuação gráfica, isso é detalhe mesmo, tá? Não vou recriminar ninguém por errar a acentuação gráfica, mas depois a gente vai fazendo e vai sabendo, né, e conversando como é que se pronuncia corretamente os nomes dos ácidos, tá? Então, basicamente, nomeação, né, nomenclatura que a gente fala de ácidos é assim, a gente vai usar a tabelinha e vai fazendo a troca da terminação, tá? Tem dois casos em que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, que é o caso dos ânions que contêm enxofre, tá? Os ânions compostos, não ânions simples, e os ânions compostos que contêm fósforo, tá? Eles são exceções. Aí, antes da gente colocar essas terminações aqui, ico, hídrico e oso, a gente tem que colocar ur, ur ou or. Bonito isso, né? Então, quando o ânion composto contiver enxofre, a gente tem que colocar antes da terminação ur. Então, fica sur, né? Sulfúrico, no caso, ácido sulfúrico. Esse ur vem do ânion composto que contém enxofre. Se o ânion composto contiver fósforo, a gente bota or, que vai ser o caso do ácido fosfórico, tá? Então, esses dois casos aí são exceções. Os demais funcionam direto aqui na tabelinha, tá? Então, nomenclatura de ácidos é assim que funciona. Então, vamos ver agora as bases. Até mais, gente!